Dia 17 de fevereiro, o tema do dia desta segunda-feira acaba por ser inevitável e relaciona-se com a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do Futebol Clube Porto, que nos deixou no passado fim de semana. Para recordar aqui um bocadinho o legado que Jorge Nuno Pinto da Costa deixou no futebol português e no Futebol Clube Porto, temos aqui connosco Pedro Jorge da Cunha, nosso chefe da redação. O meu nome é Miguel Freitas. Pedro, bom dia, bem-vindo a este tema do dia desta segunda-feira. Gostava de perguntar quais os momentos altos desta presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa no Futebol Clube Porto. Em 42 anos, naturalmente, foram muitos bons momentos para o mundo portista, boa parte deles inesquecíveis. Diria que o título europeu em 87, com a vitória inesquecível contra o Bayern Munique em Viena, é o primeiro grande momento da presença de Jorge Nuno Pinto da Costa, pelo menos com nível internacional, mas talvez valha a pena recuar um bocadinho no tempo até 1978, numa fase em que Pinto da Costa não era ainda presidente de Porto, e Pinto da Costa, que fazia na altura uma dupla com José Maria Pedroto treinador, Pinto da Costa, chefe de departamento de futebol, que conseguem acabar nesse ano com um jejum de 19 anos de títulos. A esta distância parece-nos impossível, este dado, parece-nos uma impossibilidade quase esotérica. Como é que o Porto esteve 20 anos praticamente sem ser campeão nacional, mas a verdade é que isso aconteceu num período em que Benfica e Sporting dividiam o domínio do futebol português, e é Pinto da Costa que consegue interromper esse domínio, obviamente alavancado também no trabalho do técnico de José Maria Pedroto em 1978. Depois passamos para 87, para esse título contra o Bayern de Munique. Depois de 84, o Porto já ter estado na final da Taça das Taças, perdida contra a Juventus. 87 é o ano da perfeição. Além do título de Viena, depois há a inesquecível final de Tóquio contra o Peñarol, ganha na neve também. E daí em diante o Porto consegue depois, de facto, ser o grande dominador do futebol português. Nos anos 90, o arquiteto Pinto da Costa desenha o pentacampeonato, portanto, entre 94 e 99 o Porto ganha 5 títulos consecutivos no futebol português, algo que mais nenhum clube conseguiu. E daí para a frente, depois há ali uma pequena quebra em que o Sporting ganha 2 vezes o campeonato, o Boa Vista é uma vez campeão também em 2001, e depois do falhanço com Otávio Machado aparece o fenómeno José Mourinho, que permite ao Porto mais uma vez ganhar a Liga Europa em 2003 e a Liga dos Campeões em 2004. Portanto, são muitos troféus nacionais e internacionais, são muitos momentos altos numa liderança complexa, também com o seu lado negro, com o seu lado lunar, mas também com muita luz, principalmente na perspectiva do mundo portista. Resta dizer que em 2011 o Porto volta a ganhar um título europeu, sob o comando técnico de André Vilas-Boas, em 2011, com a final contra o Sporting de Braga em Dublin, e depois, logo a seguir, com a saída de Vilas-Boas, mesmo assim consegue o bicampeonato com Vítor Pereira. De 2013 para cá, portanto, nos últimos 12 anos, há aqui uma quebra neste domínio azul e branco nos títulos nacionais, e há também aquilo que nós sabemos que aconteceu e que a auditoria depois veio a rolar recentemente, uma gestão que passa a ser problemática e que conduz o Porto a uma falência técnica que agora estará a ser corrigida. De qualquer maneira, Pinto da Costa é um gigante do portismo, um gigante complexo, é verdade, mas um homem incomparável na história do Futebol do Porto, provavelmente o nome maior da história azul e branca, e que justificará, e espero que um dia isso possa vir a acontecer, enquanto portuense, que o Estádio do Dragão possa vir a ser chamado Estádio Jorge Nuno Pinto da Costa. Já foste falando em vários momentos, em 42 anos nem tudo foi um mar de rosas. Em que momentos é que, durante estes anos, é que Jorge Nuno Pinto da Costa sentiu mais dificuldades no Futebol Clube do Porto? Miguel, ao longo deste percurso ele foi perdendo muitos camaradas deste combate pelo domínio do futebol português. Diria que a morte dessas figuras terão sido os momentos mais negativos, a começar em Teles Roxo, que é um dirigente histórico dos anos 80, que morreu logo depois da conquista do título de 87, título europeu em Viena. Depois há 2 mortes também muito marcantes na história do Futebol Clube Porto e na vida de Pinto da Costa, que são os desaparecimentos de Rui Filipe e Zé Beto em acidentes de aviação no início dos anos 90, portanto 2 marcas também muito profundas. Naturalmente, depois mais tarde, os desaparecimentos de Bobby Robson, de Tomislav Ivic, mesmo de Carlos Alberto Silva,
treinadores que construíram o puzzle desportivo de Jorge Nuno Pinto da Costa, sem esquecer, por exemplo, Pôncio Monteiro e Reinaldo Teles, mais recentemente, duas pessoas que estiveram também muito ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, diria que este lado pessoal, humano, tem de ser destacado quando falamos sobre tristezas, sobre mágoas, sobre desilusões na vida de Jorge Nuno Pinto da Costa. E depois, naturalmente, o processo apito dourado, que fica marcado também a letras negras no trajeto de Jorge Nuno Pinto da Costa. Claro que, na perspectiva do Futebol Clube do Porto, esse processo era incompleto, terá sido interrompido ali na zona do Rio Mondego. Do Rio Mondego para baixo nunca foi levado a sério esse tipo de investigação, na perspectiva azul e branca, mas obviamente o país desportivo ficou a conhecer algumas conversas que são profundamente tristes, deselegantes, desnecessárias, e portanto fica também marcado negativamente na vida de Pinto da Costa esse processo apito dourado, sendo que nos últimos anos, como muitas vezes também escrevi, e é importante não esquecê-lo, o presidente Pinto da Costa, um gigante que construiu este portismo que hoje em dia conhecemos, passou a ser muito mal aconselhado, muito mal rodeado, e a entregar as finanças do clube a gente que provavelmente não estaria à sua altura. Enquanto estavas a falar, Pedro, vou-lhe ir um bocadinho para trás para as nossas televisões. Estou a passar as imagens do funeral e, por enquanto, à hora que estamos a gravar isto, os dois maiores rivais do Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting, ainda não emitiram nenhuma nota oficial relativamente ao falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa. O porquê deste silêncio destes dois gigantes do futebol português também? As palavras de André Vilas-Boas foram muito assustadas em relação a isso. É incompreensível, é triste, e as pessoas que nesta altura estão à frente dos destinos do Benfica e Sporting estão a confundir tudo. É perfeitamente legítimo que Rui Costa e Frederico Varandas não tenham simpatia por Jorge Nuno Pinto da Costa, perfeitamente legítimo, mas estão a esquecer uma coisa: quem morreu no passado sábado foi o presidente do Futebol Clube do Porto durante 42 anos. E, portanto, se o Benfica e o Sporting hoje são grandes, também devem muito a Pinto da Costa, porque os nossos rivais, no fundo, projetam as nossas ambições. E foi pelo Porto ter sido tão grande como foi sobre a orientação de Pinto da Costa que provavelmente o Benfica e Sporting se motivaram para tentar acompanhá-los. É uma morte de um homem que faz parte da história do futebol português nas últimas 5 décadas, de um homem enorme, de um colosso, que é o presidente mais titulado na história do futebol mundial. Benfica e Sporting não estão, nesta altura, em dia com os portistas, com o mundo do portismo, com os milhões de pessoas que gostam do Futebol Clube do Porto. Aquilo que se pedia era tão simplesmente, que se exigia, aliás, um comunicado institucional, formal, a apresentar condolências ao Futebol Clube do Porto pelo desaparecimento do seu maior dirigente. Rui Costa e Frederico Varandas, não sei se por estratégia, por calculismo. Por algum medo dos adeptos? Provavelmente. Aí já não tenho nenhuma informação privilegiada, estou a tentar fazer uma leitura mais ampla. Sim, o Benfica tem eleições este ano, provavelmente Rui Costa terá pensado que ao dar condolências ao Futebol Clube do Porto estaria a fragilizar-se perante uma percentagem dos benfiquistas que, muito naturalmente, não simpatizavam com a figura de Pinto da Costa. Enfim, mais uma vez insisto nesta imagem: o lado pessoal é uma coisa, o lado institucional é algo completamente diferente. O Futebol Clube do Porto esteve à altura quando desapareceu Fernando Martins, presidente do Benfica, falecido presidente do Benfica, quando faleceu o João Rocha, presidente do Sporting também, quando faleceu, por exemplo, Fernando Chalana, tal como disse André Vilas-Boas, o Porto também esteve à altura. Acredito que Benfica e Sporting também, quando desapareceu o Fernando Gomes, ainda recentemente, também estiveram à altura desse momento, mas agora com Pinto da Costa estão a falhar rotundamente, e é muito triste chegarmos a este ponto em que uma instituição com a grandeza do Sport Lisboa e Benfica e uma instituição com a grandeza do Sporting Clube Portugal, que estão muito acima dos presidentes que nesta altura comandam os destinos dos dois clubes, não têm uma única palavra para um clube que perde a sua máxima figura. Só para encerrar este tópico, porque dentro de pouco tempo, à hora que estamos a gravar isto, vai ser o funeral, achas que Frederico Varandas e Rui Costa ainda vão a tempo, digamos assim, ou ainda vão emitir alguma nota oficial durante o dia de hoje? Posso ser desmentido a qualquer momento, mas não me parece que isso venha a acontecer.
Portanto, o mais fácil, o mais confortável para Benfica e Sporting era terem escrito um comunicado breve nas suas redes sociais e ficava tudo bem. Portanto, não me parece que, depois de não terem feito, que os presidentes Varandas e Rui Costa se sintam confortáveis para comparecer no funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa. As cerimónias fúnebres têm decorrido desde o passado sábado, no momento em que se soube da morte de Jorge Nuno Pinto da Costa. Hoje, segunda-feira, acaba por ser o funeral. Quais é que são os pormenores deste dia, que ainda vai ser bastante longo? Miguel, a grande novidade foi partilhada há poucos minutos pelo Futebol Clube Porto. Depois da missa fúnebre na Igreja das Antas, a urna, o caixão de Jorge Nuno Pinto da Costa vai, de facto, entrar no Estádio do Dragão, vai estar provavelmente mesmo numa zona do relevado, dando a oportunidade aos milhares de esportistas que assim o entenderem, de se despedirem do antigo presidente. Portanto, esta é a grande novidade, porque havia dúvida se a família iria aprovar isto ou não. Já se sabe que, a partir da direção atual, não vai estar presente nessas cerimónias, mas fomos vendo ao longo da manhã várias figuras da cultura, da política portuguesas a despedirem-se neste último dia de Jorge Nuno Pinto da Costa, e portanto também foi possível ver as modalidades do Porto presentes. Fernando Sá, por exemplo, vemos um bocado aqui na televisão, treinador da equipa de basquetebol, mas também o plantel do futebol, que já depois da vitória em Faro esteve no velório, hoje volta a marcar presença. Portanto, um mar de gente azul e branca que vai ter a oportunidade de se despedir de Jorge Nuno Pinto da Costa agora de manhã, na manhã desta segunda-feira, no Estádio do Dragão. Depois, Jorge Pinto da Costa será encaminhado para o cemitério do Prado do Repouso e, eventualmente, mais tarde, se cumprir mais um dos seus desejos, as cinzas, ele será cremado, e depois as cinzas de Jorge Nuno Pinto da Costa serão depositadas no Santuário de Fátima. E agora, para encerrar este tema do dia, coloca-se um ponto final neste capítulo Jorge Nuno Pinto da Costa. E agora, o que é que muda agora no futuro do Futebol Clube Porto, no presente e no futuro? Claro. O Futebol Clube Porto, depois das eleições de abril, entrou numa fase de reconstrução. Reconstrução de imagem, reconstrução de mentalidade, reconstrução de comportamentos. Isso é claro. E como é também natural nestas grandes mudanças, há muita gente que estava agarrada à mentalidade que foi construída por Jorge Nuno Pinto da Costa e por José Maria Pedroto no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. E essa mentalidade tem que ser lida à luz da época. Portanto, sem anacronismos e sem uma teoria aqui de manicaísmo do bem contra o mal. Não é isso que hoje se pretende, mas na altura era muito isso. Em 1978, quando Pinto da Costa e José Maria Pedroto são campeões, há um grupo de deportistas que não via o seu clube a ser campeão há quase 20 anos. Tínhamos um país que estava a sair de uma ditadura, que estava a aprender a viver em liberdade e que sentia que a capital do país, Lisboa, era privilegiada em tudo. Dinheiros públicos, financiamentos, edifícios ministeriais, portanto, tudo estava para Lisboa e pouco para o norte do país e para o Porto. E foi com esta mentalidade que Jorge Nuno Pinto da Costa chega à liderança do Futebol Clube Porto. E é essa mentalidade que depois o impele a ser um guerrilheiro da palavra. Muitas vezes de forma excessiva, sem dúvida, mas muito agarrado também a esta imagem de somos nós contra eles, e se não formos assim, não vamos ser bem-sucedidos. Eu não estou a dizer que era o discurso correto, mas era o discurso que era vivido naquela época. Quem o viveu, eu era uma criança na altura, mas foi-me passada pelo meu avô e pelo meu pai, essa imagem de quase esquecimento do norte do país, não só do norte, mas também das outras regiões que não Lisboa. Isso foi, no fundo, o motor da ignição da atividade desportiva de Jorge Nuno Pinto da Costa, colocando sempre de forma muito expressiva essa injustiça que vitimava os nortenhos, os portuenses e os portistas. Portanto, durante 40 anos, 50, quase 50 anos, o Futebol Clube Porto viveu muito deste tipo de estratégia, de tentar motivar-se com esta injustiça que supostamente era vítima e que privilegiava os adversários da capital. Com o desaparecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, agora em 2025, e já quando a Vila Lisboa quase com um ano de presidência, há aqui uma mudança de comportamentos que se nota perfeitamente. Isso não implica que o Porto tenha que ter menos raça em campo, tenha que ter menos vontade, menos desejo de ser conquistador, mas há de facto aqui uma aproximação
uma tentativa de aproximação e de apaziguar ânimos com os rivais de Lisboa. André Vilas-Boas, desde que é presidente, tem tentado fazer isso, tem tentado conversar com os homólogos da capital sobre aquilo que é melhor para o futebol português, mas, Miguel, já agora, só para acabar... Não, eu ia dizer porque se esta ausência, ligando também o que tínhamos falado, se pode beliscar de alguma forma a relação que... Era aí que eu ia acabar, ou seja, depois desta tentativa do último ano de aproximação entre André Vilas-Boas, Rui Costa e Frederico Varandas, ainda se torna mais incompreensível este silêncio ensurdecedor, diria, do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube Portugal, no momento em que o país esportivo se despede de um gigante que se chama Jorge Nuno Pinto da Costa. E é com a palavra gigante que nos despedimos do tema dia desta segunda-feira. Não se esqueça ainda de ouvir o Ataque Rápido, que sairá ainda nesta segunda-feira e que falará sobre a atualidade do futebol nacional. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Miguel.